Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, finalizaremos hoje o capítulo 16, parte 2. No estudo anterior, nós vimos que os apóstolos Paulo e Silas, que se encontravam na província romana de Filipos, eles tinham, através do nome de Jesus, expulsado um demônio que atormentava muito tempo uma escrava. Essa escrava tinha esse demônio e esse demônio usava o corpo dela para fazer adivinhações e outras coisas de esoterismo que aqueles homens, aqueles senhores ganhavam muito dinheiro. Sendo que quando aquele demônio saiu daquela escrava, aquela escrava ficou liberta. E os seus senhores não gostaram nada da ideia, porque a partir de agora eles estavam perdendo dinheiro. Então, meus irmãos, muitas das vezes as pessoas elas podem ser enganadas, às vezes elas acham que tem algum poder, adivinham alguma coisa, fazem alguma coisa em nome de umas entidades e nesse caso elas às vezes estão possuídas pelo espírito de Satanás, que ele é enganoso, ele procura alguém que esteja dando alguma legalidade, então ele age e vai tentar destruir a vida de uma pessoa, mas o poder de Jesus Cristo, essa é a garantia, que salva, que liberta, todo aquele que procura ter um entendimento, todo aquele que procura se arrepender dos seus pecados, entrega a vida para o Senhor Jesus e quer essa libertação, tenha certeza que Ele vai estar pronto para dar essa libertação. Agora, no estudo que vamos fazer, a gente vai ver quais foram as consequências desse ato, dessa expulsão desse demônio nessa mulher, que não ficou fácil. Os apóstolos Paulo e Silas levando o evangelho de Jesus Cristo, levando a libertação aos cativos, aqueles vão ter um preço a pagar. Vamos iniciar pelos versículos 19. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E, apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Então, uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha só, as consequências dessa expulsão, da libertação dessa mulher, desse demônio, que há muito tempo incomodava, ela era usada para que esses senhores ganhassem dinheiro. E aqui eles ficaram revoltados e o usaram de má fé e chegaram lá para os juízes, para o magistrado, denunciando que existia judeus que estavam em práticas religiosas e que estavam pregando um evangelho e que eles, como romanos, não deveriam serem evangelizados, porque naquela época os romanos eles adoravam outros deuses, muitos panteões, sendo que os judeus, através do judaísmo, era a religião que na época poderia até tentar levar a mensagem do judaísmo, mas o cristianismo estava iniciando, estava florescendo. Então, o que aconteceu? Eles pegaram o juiz determinou que o carcereiro pegassem os presos e levassem para a prisão, mas antes disso, eles colocaram Paulo e Silas, tiraram as roupas, açoitaram eles dois
e humilharam e levaram para a prisão, justamente por causa da libertação, por causa da missão do Evangelho, a propagação do reino de Deus. Ninguém aceita. Satanás, ele não quer alguém para libertar, não quer alguém que fale a verdade, e a verdade foi falada nessa cidade e teve um preço. Assim, nos dias de hoje, muitas e muitas pessoas não querem ouvir a mensagem da salvação que está em Jesus Cristo. Muitas pessoas fogem das Escrituras, não querem saber de Bíblia. Muitas pessoas fogem de irmãos que querem levar a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque os espíritos malignos, eles rodeiam esse mundo das potestades, milhões de demônios caídos. O que acontece? Eles vão tentar de todas as maneiras fazer com que aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo, que ela não receba o Evangelho, que ela abomine o Evangelho, porque muitos homens, os homens, eles fogem da palavra de Deus, mas quando ele é chamado, quando Deus chama a libertação, não existe nada que impeça, pois o chamado de Deus liberta, o chamado de Deus traz a salvação, e você passa a ser um eleito do Senhor Jesus. E aqui os apóstolos Paulo e Silas foram presos, e lá a gente vai ver o que aconteceu com eles na prisão. Pois o carcereiro ouviu a mensagem do Evangelho, e a gente vai ver o que aconteceu. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto, tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram, e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada, a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus Cristo e assim será salvo tu e tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Olha só, meus irmãos, aqui os apóstolos Paulo e Silas, mesmo estando na prisão, eles louvavam o Senhor, eles cantavam louvores e também estavam orando. E a oração, ela tem poder. O cristão, ele tem essa liberdade de conversar com Deus através de Jesus Cristo, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é simples, meus irmãos. Depois do arrependimento, que você se arrepende dos seus pecados, confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e pede perdão, Ele vai lhe perdoar. E assim aconteceu lá dentro daquele cárcere, que ali vai haver conversões. O apóstolo Paulo, orando juntamente com Silas, eles estavam todos acorrentados, os seus pés estavam presos em madeiras, porque naquela época os romanos, eles prendiam, e as pessoas dentro do cárcere, aquela pessoa, ela ficava com os pés numa posição um pouco desagradável,
e era fechado as pernas com as madeiras que eram colocadas nos seus pés. Então, eles orando ao Senhor, louvando, aconteceu o quê? Houve um grande terremoto. Aqui a gente vai ver que o poder de Deus, ele ouve as orações de um justo, e ali houve esse tremor, e a Bíblia aqui relata que aquela cela veio abaixo, tudo se soltou, as candeias, as correias que estavam prendendo os apóstolos e os demais que estavam presos, e o carcereiro se acordou quando viu aquilo, ficou muito preocupado. Por quê? Porque naquela época, quem tomasse conta dos presos, e se algum preso fugisse, o que é que acontecia? Ele teria um fim, que era a morte. Então, aqui no sinal de não ser humilhado, ele resolveu pegar a sua bainha e iria cometer um suicídio. Mas o apóstolo Paulo impediu, e disse: ei, não faça isso não. Todos aqui, ninguém fugiu. Não faça isso. Olha só, hoje em dia muitas pessoas estão passando por situações difíceis na vida. Muitas pessoas passam por um momento de fraqueza, momentos de dores, perdas, doenças e coisas desse mundo que é perverso, que Satanás esse mundo jaz do maligno, e as pessoas acham que resolvendo um problema, tirando a sua vida, vai resolver o problema. Porque Satanás, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é enganador desde o princípio, e ele vai querer sempre trazer a morte para aqueles que ficam frágeis e são capturados por ele. E ele faz essa prisão. E aqui o carcereiro, quando viu aquele milagre de que Paulo e Silas tinham sido libertos pelo um poder sobrenatural, aqui foi coisa da natureza, e eles não saíram. E ali Paulo e Silas, quando conversaram com o carcereiro: ei, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Jesus, como é que a gente deve ser salvo? Então, naquela noite, o apóstolo Paulo, Silas, evangelizaram aquela família, os presos que estavam ali, e ali mesmo aquele carcereiro se libertou. Em nome de Jesus Cristo, ele houve uma libertação, e ali ele e a sua família ouviram a mensagem do Evangelho, e todos eles aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele se alegrou-se, a alegria, quando você encontra Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem uma alegria que esse mundo não compreende. É uma alegria que você tem, mesmo estando em dificuldades, mesmo estando em aflições, essa alegria, essa paz que vem do Senhor, não é nossa, é um poder sobrenatural. E aqui, o carcereiro que se converteu ao Senhor Jesus Cristo, ele e sua família, e também muitos dos presos que estavam lá, o carcereiro chamou o apóstolo Paulo e Silas para uma comunhão, para a confraternização, a comer lá na sua residência, que deveria ser próximo à prisão. E ali ele ficou feliz, alegre, porque agora estava salvo. E depois a gente vai ver que o apóstolo Paulo e Silas, eles vão ser colocados em liberdade. Vamos ver a continuação dos versículos seguintes. Logo que amanheceu, os magistrados mandaram oficiais de justiça ao carcereiro, com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro informou a Paulo: os magistrados despacharam ordens para que sejais soltos. No entanto, Paulo lhes afirmou: sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo, sem processo condenatório formal, e nos atiraram no cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem ninguém nos veja, de modo algum, que eles venham e pessoalmente nos proclame livres de condenação. E os soldados levaram essa reivindicação aos magistrados, os quais,
ao saber que Paulo e Silas eram romanos, ficaram apavorados. Então foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas. E conduzindo-os para fora da prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Depois seguiram viagem. Olha só, aqui a gente vê que houve a manifestação do poder do Espírito Santo, que libertou o carcereiro, sua família e muitos dos que estavam na prisão. No outro dia, Paulo recebeu dos magistrados ordem para que, o carcereiro recebeu ordem dos magistrados para que Paulo e Silas fossem soltos. Só que Paulo, ele disse, olha, não é assim não. Vocês, pela lei, porque pela lei romana, quem era romano não poderia ser açoitado e teria que ter um processo justo, sendo que, como cidadão romano, Paulo e Silas, eles exigiram isso, exigiram que o juiz fosse lá e pedisse desculpas por eles serem romanos, que era uma injustiça que tinha acontecido. E os juízes foram lá pedir desculpa e depois falaram para que os apóstolos fossem embora da cidade. E assim, Paulo e Silas saíram da cidade, saíram da prisão, foram conversar com os irmãos em Cristo daquela cidade de Filipos e depois ele saiu da cidade. E a gente finaliza, meus irmãos, tendo a seguinte conclusão, que o Evangelho de Jesus Cristo ele é pregado no mundo todo. Muitas perseguições os missionários sofrem, mas eles sempre sabem que o poder de Deus está estão com eles. Eles sabem que o Espírito Santo de Deus na hora vai discernir, na hora vai dar capacidade, e isso é o que todos nós precisamos para poder falar da mensagem do Evangelho da salvação, porque a verdade que liberta está em Jesus Cristo. Jesus liberta você e te dá salvação, vida eterna, porque esse mundo é passageiro, pouco tempo, é como a palavra de Deus diz, que é como piscar de olho, de repente você está aqui, de repente você morre, e aí? Você vê que ela quer passar a eternidade com Deus, ou a eternidade no inferno, porque o inferno existe, Jesus foi o que mais falou sobre o inferno, e a salvação está em todos aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Não por obrigação, mas por vontade e por um chamado de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que muitas pessoas que ainda não te conhecem possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus e se arrependerem de seus pecados para entregar a vida para ti e serem salvos para terem vida eterna com Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém.